você que não pôde pegar a aula ao vivo, vocês terão aqui a gravação. Então, vamos falar sobre o populismo hoje, tá bom? Então, fique ligado e vamos iniciar a nossa apresentação. Então, gente, continuando o que nós estamos falando sobre a questão do populismo na América, foi um fenômeno que aconteceu em resposta a um regime antigo, entendeu? Esse regime antigo que estava acontecendo aqui na América é, era as antigas oligarquias que estava oprimindo a população. Então vamos ter os exemplos aí do México, da Argentina e também do Brasil para tentar exemplificar o que foi o populismo. Então, o populismo foi um fenômeno acontecido aqui no nosso continente, né? Então, estamos aqui o populismo, fenômeno político, na qual os líderes utilizavam inúmeros meios para chegar à população, seja através das propagandas, do controle dos sindicatos, melhoria do poder aquisitivo e da população mais carente. O populismo foi um fenômeno opositor às oligarquias, como já tinha dito no início para vocês, latino-americana. As principais características são defesa da propriedade privada e associação com multinacionais, presença de um líder carismático que se apresentava à população como defensor, personalismo e paternalismo, posicionalmente suprapartidário, ou seja, o líder estava acima dos partidos políticos. Então, aquela figura, ela se torna muito mais importante do que o próprio partido. Então, isso é que dá uma das características do populismo. Outra característica é ele utilizar a propaganda como uma ferramenta para propagar os seus trabalhos, para propagar as suas ações no seu país, ok? Seguindo mais adiante, nós teremos aqui outra característica do populismo: repressão a organizações sindicais e partidos opositores, o uso de um discurso no qual o povo e a nação se equivalem, ou seja, para eles é a mesma coisa. Concessão de direitos trabalhistas, né? Aqui o Brasil, por exemplo, ganhou muitos direitos. Por exemplo, as pessoas que trabalham aqui, que antes trabalhavam 12 horas, passaram a trabalhar 8 horas por dia e tiveram direito a férias, a 13º salário, auxílio desemprego. Então foram coisas conquistadas no período de Getúlio Vargas, que foi uma figura populista. A ampla utilização da mídia para propagandear os feitos da administração estatal e as virtudes dos líderes, mantendo uma imagem positiva do governo. Essas aqui são as características gerais pertencentes a ambos os populistas. Vamos aqui, contexto histórico. Qual era o contexto histórico existente no mundo e que influenciou as ações da América Latina? A Primeira Guerra Mundial, crise econômica de 1929, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. Outra situação que ocorreu nesse período foi, dentre os principais governos populistas, estão o governo de Getúlio Vargas aqui no Brasil, que foi de 1930 a 1945, depois para 1951 até 1954, quando ele veio cometer suicídio. Lázaro Cárdenas no México, em 1934 a 1940. Juan Domingo Perón na Argentina, em 1943 a 1955. Então, seguindo adiante, nós temos aqui a imagem do Lázaro Cárdenas. Perceba que nessa figura tem vários camponeses ao redor dele. Por que essa imagem tem camponeses ao redor dele? Porque foram os camponeses que deram apoio a Cárdenas a chegar no poder, devido a isso aí uma herança da Revolução Mexicana, que nós vamos ver aqui falar sobre ela. Então aqui, características de Cárdenas. Ele acelerador a reforma agrária no México,
A Revolução Mexicana, composta por camponeses, eleito pelo povo diretamente, ou seja, ele foi escolhido diretamente pelo povo, foi visto como herói mexicano, como autêntico defensor dos interesses nacionais e populares. Promoveu uma reforma agrária expressiva, nacionalização das empresas de petróleo e estradas de ferro. Então, isso para ajudar a escoar os produtos promovidos pelo México. Vamos aqui então para mais informações sobre Cadena. Estabelecimento de direitos trabalhistas. As medidas sociais e trabalhistas foram uma tentativa de conter o movimento operário, além de aumentar o mercado interno para os produtos agrícolas, empresários e comerciantes. Bem, a Revolução Mexicana, que eu só fiz citar, mas não trouxe muitos detalhes sobre ela, aconteceu porque a antiga oligarquia mexicana, uma oligarquia mais militarizada, né, de um governo mais militar, mas não da ditadura militar, mas sim um governo militar, era controlada por alguns generais. E o último presidente que teve essa característica foi Díaz. Então Díaz, ele assume o governo, ele começa a proibir as terras comuns, que eram terras utilizadas pelos camponeses e também por índios que habitavam lá a região mexicana. Isso trouxe grandes revoltas, e aí revolucionários como Zapata, Emiliano Zapata, Pancho Villa e Carranzas, eles resolveram então destronar, né, esse Díaz. Aí sumiu Mendoza. Mendoza assume, mas também Mendoza não fez a reforma agrária. Isso contrariou os camponeses, que fez com que ele também saísse do governo. Carranza, então, assume o governo, porém, ele tenta agradar tanto a velha aristocracia e os camponeses, né? Só que isso faz com que haja diversas guerras no México, e Carranza, também a Pancho Villa e Emiliano Zapata são assassinados nesses confrontos, porque Emiliano Zapata e Pancho Villa foram traídos por Carranza. Então, os grupos deles ficaram em diversos confrontos. E depois disso, entrou um outro gestor militar que veio governar, fazendo com que resgatasse o que a velha política, a velha oligarquia tinha, que era favorecer os nobres em detrimento dos camponeses. Isso fez com que a população não concordasse, e os seguidores de Pancho Villa e também de Zapata destronaram ele, e fez com que Lázaro assumisse, né, Lázaro Cárdenas assumisse o governo. E aí ele fez essas mudanças e caiu na graça do povo. Vamos trazer aqui a imagem desse casal. Aqui nós já estamos indo para a Argentina. Esse homem que está aqui no lado se chama Domingos Juan Perón. E essa mulher que está ao lado, ela não está aí à toa, é Eva Perón, conhecida pelos argentinos como Evita Perón. Evita Perón foi muito importante para promover reformas sociais na Argentina. Então, esse casal foi de grande importância. O Perón, ele priorizou os trabalhadores urbanos. Veja que Cárdenas priorizou os trabalhadores rurais, porque ele foi apoiado pelos trabalhadores rurais. Mas já Perón, ele apoia os trabalhadores urbanos na Argentina. Ele foi eleito diretamente pelo povo, foi visto como herói argentino, como autêntico defensor dos interesses nacionais e populares. Teve grandes tensões com os intelectuais, pois na Argentina os intelectuais eram independentes econômicos. Eles não dependiam do Estado para se sustentar. Então, com isso, fez com que os intelectuais contestassem muito a atitude populista tomada por Perón. Então, assim, lá aumentou muitas greves, teve muito aumento das greves nessa localidade.
Em 1955 chegou a assinar um contrato com o norte-americano, com a empresa norte-americana Standard Oil, para explorar o petróleo na Patagônia, que é uma região desértica que tem na Argentina, fica lá no sul do continente americano. Marcou o final, devido ao aumento da crise política que marcou o final do governo Perón, o contrato não foi efetivado, certo? Gerou muitas vezes repressão aos opositores que defendiam uma arte e um pensamento cosmopolita, universais, independentes de fronteiras e contextos históricos. As medidas sociais trabalhistas foram uma tentativa de conter os movimentos operários, além de aumentar o mercado interno para produtos agrícolas e empresários e comerciantes, certo? É uma estratégia utilizada por todos eles. Cárdenas utilizou, Juan Perón utilizou e Vargas utilizou. Aqui está uma foto mostrando uma passeata, né, um desfile, onde esse Getúlio Vargas, a foto de Getúlio Vargas está sendo aí acompanhada. No livro de vocês vai estar falando aí de uma canção, uma marcha de carnaval, que fala que é para botar a foto do velho, que o velho faz a gente trabalhar. Uma música que eles cantam para poder serem agraciados por Getúlio Vargas. Então Getúlio Vargas, ele tinha as seguintes características. Ele também priorizou, assim como Perón, os trabalhadores urbanos do Brasil. Ele não foi eleito diretamente no seu primeiro mandato pelo voto popular. Ele só foi eleito já no seu segundo mandato. Foi visto como herói brasileiro autêntico, defensor dos interesses nacionais e populares. Os intelectuais não se revoltavam contra ele porque dependia da malha estadual, dependia do Estado para poder se sustentar. Então, os intelectuais acabavam se ocultando e não ajudavam, não contestavam o governo de Vargas. Em 1753, Vargas criou a Petrobras com capital nacional. Capital que fala que é dinheiro, viu, gente? Não é a cidade. Então, mas a distribuição dos derivados do petróleo foi dominado por empresas estrangeiras. Gerou muitas vezes repressão aos opositores que defendiam uma arte e um pensamento cosmopolitas, universais, independentes de fronteiras e contextos históricos. Reza a história que Vargas tentou matar um jornalista chamado Lacerda, e Lacerda, ele contestava muito a Vargas. Nessa tentativa de assassinato, um homem de confiança de Vargas tentou matar Lacerda, mas não conseguiu. Acabou matando o segurança de Lacerda. Isso veio à tona. Houve uma pressão do Congresso Nacional para que Vargas renunciasse. Ele admitiu que cometeu um erro, disse que ia fazer a renúncia, mas escreveu uma longa carta falando que ele saía da vida, mas entraria na história. E depois de escrever essa longa carta, ele comete suicídio no Palácio do Catete, que fica no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era a antiga capital do Brasil, certo? Outra coisa, eu não falei aqui de JK, que também veio com a proposta de fazer em 5 anos o que era para se fazer em 50. Então ele promove grandes avanços industriais no Brasil, principalmente na indústria automobilística, mas acaba que o Brasil entra numa crise financeira, né? Mas o JK, ele acaba formando Brasília, ele constrói Brasília. Muitas pessoas que foram para Brasília achando que ia melhorar de vida acabaram se decepcionando. Tanto é que o Alceu Valença canta uma música dizendo assim: se teu amor, hipocrisia, adeus Brasília, eu vou morrer de saudade. Se teu amor, hipocrisia, adeus Brasília, eu vou para outra cidade.
o Alceu Valença, quando canta essa música, ele está falando dos trabalhadores que foram para Brasília trabalhar e lá viram que o custo de vida em Brasília era muito alto. Eles acabaram morando em cidades satélites ou regressando para as suas cidades de origem. Então, muitos dessas reformas promovidas por JK trouxe inflação, porque ele teve que pedir dinheiro emprestado ao FMI. Com a saída de JK, entrou Jânio Quadro. Jânio Quadro, que na sua campanha eleitoral dizia que ia acabar com os marajás, que ele não era comunista, mas quando ele assume o governo, o governo nacional, ele acaba, em 1961, ele assume o governo nacional e ele acaba fazendo o seguinte, ele pega uma honraria brasileira e dá a Che Guevara. Che Guevara foi um revolucionário comunista, participou lá da Revolução Cubana, e ele andava aí pela América promovendo revolução, e ele era pró-comunista. Então, o pessoal pouco não entendeu essa ação dele. Como estava tendo uma incompatibilidade dele com os Estados Unidos, porque ele cortou, no caso, alianças com os Estados Unidos e começou a fazer aliança com a China, isso pegou um pouquinho mal, o Congresso não gostou, e acabou que ele, por não gostar das críticas que estava sofrendo por causa dessas ações dele, ele acabou pedindo a renúncia em agosto de 61, porém, o que aconteceu, ele esperava que o povo exigisse que ele permanecesse no governo. Ele tentou colocar o povo contra o Congresso, mas acabou que esse movimento não ocorreu. Como não ocorreu, João Goulart deveria assumir, só que aí não assumiu, porque os militares tomaram a frente. Mas para poder conter as ações dos militares, Leonel Brizola, que falou que tinha que assumir o governo, era João Goulart, porque João Goulart ele foi classificado como comunista, então que João Goulart era o vice de Jânio Quadro e ele teria que assumir o governo. Porém, quando aceitaram que João Goulart de fato assumisse o governo, fizeram um governo parlamentarista no Brasil. Então, o Brasil teve um governo breve parlamentarista, onde Tancredo Neves, ele que era o presidente do Senado, se torna um primeiro-ministro parlamentarista e limitava o poder de João Goulart. Quando devolveram o poder para João Goulart, aí veio então a ditadura militar, que ficará para a próxima aula da gente, tá bom?